amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Este é o Evangelho de Jesus segundo São João. E dizendo Evangelho, não me engano, é o complemento do Evangelho de Nosso Senhor. É o Apocalipse, segundo o discípulo amado João, evangelista, grande apóstolo e agora profeta. Capítulo 21, versículos 9 a 14. E veio um dos 7 anos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, eu te mostrarei a esposa, a mulher do Cordeiro de Deus. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. Sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes dos 12 das tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, 3 portas da banda do poente. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro de Deus. Eis aí a esposa, a mulher do Cordeiro Divino. É positivo este testemunho de que a Nova Jerusalém é a esposa, a mulher do Cordeiro de Deus. O anjo disse claramente a São João que lhe mostraria a esposa, a mulher do Cordeiro. E podemos estar certos de que não o enganou, mas cumpriu à risca a sua promessa. Mas tudo o que lhe mostrou foi a Nova Jerusalém. Seria desnecessário apresentar aqui uma palavra de prova que a teologia popular não tivesse mistificado tanto as Escrituras Sagradas e lhe deu esta aplicação. Essa cidade não pode, portanto, ser a igreja, porque seria absurdo falar da igreja como tendo um aspecto quadrangular, com um lado norte, um lado sul, um lado nascente e um lado poente. Seria absurdo falar da igreja como tendo um muro grande e alto, e 12 portas, 3 de cada lado, dos 4 pontos cardeais. Realmente, toda a descrição da cidade que é dada neste capítulo seria mais ou menos um absurdo se fosse aplicado à igreja. Além disso, o apóstolo São Paulo, na Epístola aos Gálatas, fala da mesma cidade e diz que é a mãe de todos nós, referindo-se à igreja.
A igreja não é, pois, a cidade, mas constituída pelos filhos da cidade. E o versículo 24 desse capítulo que estamos estudando fala das nações dos salvos, que andam à luz dessa cidade. Estas nações que são os salvos e que na terra constituem sua igreja são distintas da cidade a cuja luz andam. Segue-se, portanto, que a cidade é uma cidade literal, construída com todos os materiais preciosos descritos aqui. Mas como pode ser a esposa a mulher do Cordeiro de Deus? A inspiração achou conveniente falar dela sob esta figura. E para todo cristão, todo aquele que crê na Bíblia, isso devia ser o suficiente. Aliás, a figura é apresentada pela primeira vez no Velho Testamento, precisamente no profeta Isaías, capítulo 54. A cidade da Nova Aliança é evocada ali. É representada como solitária, enquanto a Velha Aliança estava em vigor. E os judeus e a Velha Jerusalém eram objetos especiais do cuidado de Deus. Mas lhe é dito que os filhos da solitária hão de ser muitos mais do que os filhos da casada. É dito adiante: o teu Criador é o teu marido. E a promessa final do Senhor a esta cidade contém uma descrição muito semelhante à que temos aqui neste Apocalipse. Eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras. Tuas janelas eu as farei cristalinas, tuas portas de rubis, todos os teus termos de pedras aprazíveis. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. É a esta mesma promessa que São Paulo se refere e comenta na sua epístola aos Gálatas, dizendo: mas a Jerusalém que é de cima, essa é livre, a qual é mãe de todos nós. E cita no versículo seguinte esta mesma profecia do livro de Isaías para apoiar a sua declaração. Aqui São Paulo faz uma aplicação inspirada e, portanto, segura da profecia de Isaías no Velho Testamento. E nela mostra que sua figura de uma mulher, uma esposa, cujos filhos seriam multiplicados, o Senhor fala pelo profeta da Nova Jerusalém, da cidade celestial, em contraste com a Jerusalém terrestre da Palestina. E o Senhor chama-se a si próprio o marido dessa cidade. Temos ainda, portanto, o testemunho positivo do capítulo 21 do Apocalipse para os mesmos fatos. Deste ponto de vista, tudo é harmonia. Cristo é chamado o Pai do seu povo. Isaías, capítulo 9, versículo 6. A Jerusalém celestial é chamada nossa mãe, e nós somos chamados os filhos. E levando avante a figura da esposa, o Cristo é representado como o noivo, a cidade como a noiva, e nós, a igreja, como os convidados. Não há aqui, portanto, nenhuma confusão. Mas a opinião vulgar
que faz da cidade a igreja e da igreja a noiva, apresenta indesculpável confusão de fazer da igreja ao mesmo tempo mãe e filhos, noiva e convidados. Do ponto de vista de que as bodas do Cordeiro de Deus constituem a subida do Cristo como rei ao trono de Davi, que as parábolas do Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, 25, 1 a 13, segundo São Lucas 12, 35 a 37, 19, 12 a 13, se aplicam a esse acontecimento, que ainda confirmada por um conhecido costume antigo, pois me diz que quando uma pessoa tomava sua posição como governador do povo e era investida nesse poder, se chamava isso bodas. E o banquete que em geral se seguia chamava-se ceia das bodas. Claro, em sua nota sobre São Mateus 22, 2, fala a esse propósito da seguinte forma: as bodas do filho. Uma festa de bodas é o que a palavra grega do original significa propriamente. Uma festa de inauguração quando seu filho tomou posse do governo. E assim ele e os seus novos súditos se casaram. Muitos críticos eminentes compreendem esta parábola como indicando a entrega que o pai faz do seu reino messiânico ao filho unigênito. E documenta primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículos 5 a 9, 19, 25, onde essa festa é claramente mencionada. Uma cidade cristã. É o que vemos aqui diante dos fatos. Os nomes dos 12 apóstolos, dos fundamentos desta cidade, mostram que se trata de uma cidade cristã e não judaica. Ao passo que os nomes das 12 tribos nas portas mostram que todos os salvos, tanto desta como da outra dispensação, são contados como pertencendo a alguma das 12 tribos. Porque todos hão de entrar na cidade por uma dessas 12 portas. Este fato explica os exemplos em que os cristãos são chamados Israel e tratados como constituindo as 12 tribos. Basta ver São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29. Capítulo 9, 6 a 8. Epístola aos Gálatas 3, 29. Epístola aos Efésios 2, 12 e 13. Tiago 1, versículo 1. Apocalipse 7, versículo 4. Uma cidade, portanto, cristã. Isso indica que todo rebanho é cristão. Aquele rebanho será um só, e para um pastor só e ao Cristo de Deus. Agora, versículos 15, 16, 17 e 18. Este capítulo 21, penúltimo do Apocalipse. 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro, semelhante a vidro puro. Eis aí as dimensões da cidade. Segundo este testemunho, a cidade está edificada num perfeito quadrado,
igualmente de todos os lados. Como declara São João, a medida da cidade era de 12.000 estádios. 12.000 estádios, correspondendo 8 estádios a uma milha, equivalem a 1.500 milhas, chamadas inglesas. Pode-se compreender que esta medida seja a medida de todo o perímetro da cidade, não apenas de um lado. Segundo Guido, parece ter sido este o antigo método de medir cidades. Foi tirado todo o perímetro e se diz que essa é a medida da cidade. Segundo esta regra, a Nova Jerusalém está a 375 milhas cada lado. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Por esta linguagem, levantou-se a dúvida sobre se a cidade seria tão alta quanto larga e extensa. A palavra traduzida por iguais, em grego é isos. Pelas definições dadas por Scott, sabemos que pode ser usada para sugerir a ideia de proporção. A altura era proporcionada ao comprimento e largura. E esta ideia é confirmada pelo fato de que o muro só tinha 144 côvados de altura. Ora, atribuindo ao côvado cerca de 22 polegadas, que é o comprimento mais geralmente atribuído ao côvado antigo, daria apenas 264 pés, com a altura do muro. Ora, se a cidade é tão alta quanto comprida e larga, isto é, 375 milhas, este muro de menos de 300 pés seria em comparação extremamente insignificante. É provável, portanto, que a altura dos edifícios da cidade seja julgada pela altura do muro da entidade. Segundo as medidas expostas, a Nova Jerusalém tem de perímetro 2.400 quilômetros, ou seja, um quadrado com 600 quilômetros de cada lado e com um muro de 80 metros de altura. Para dar uma ideia, a cidade ocupará uma área equivalente a 4 vezes a área de Portugal continental. O seguinte comentário ao versículo 16, o versículo que apresenta as dimensões da cidade, a cidade celeste, é sem dúvida correto. Tem-se concluído do texto que a cidade de Nova Jerusalém deve ser tão alta quanto comprida, e o seu comprimento será de 12.000 estádios ou 1.500 milhas. Parece completamente desnecessário dar à linguagem significado semelhante. A palavra igual nem sempre está ligada à ideia de dimensões ou posição. É frequentemente usada no sentido de proporção. Se disséssemos que o comprimento, largura e altura da cidade estavam em proporção, não violentaríamos a linguagem. Este ponto de vista é seguido por Dupuy, na exposição apocalíptica. Wicks, autor das leituras sobre Apocalipse, apresenta a mesma ideia com estas palavras. A linguagem, porém, pode ter outro significado que é muito mais natural. Não é que o comprimento e a largura e a altura fossem individualmente iguais uns aos outros, mas iguais a si próprios. Era por toda a parte o mesmo, a largura por toda a parte a mesma e a mesma altura. Era perfeita, simétrica em todas as suas proporções. Isso é confirmado pela afirmação clara de que o muro tinha 144 côvados de altura,
ou 216 pés, altura conveniente para um muro, ao passo que se diz que o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. Este autor atribui apenas 18 polegadas ao côvado. A palavra grega isos original é traduzida por igual, segundo Pickering, traz consigo o significado do capítulo 8, versículos 13 e 14. Como exemplo, essa definição é absolutamente admissível. A altura da cidade era proporcionada ao seu comprimento e largura. O texto certamente admite esta interpretação. Isto liberta a linguagem de toda e qualquer ambiguidade. E a cidade, de toda a desproporção, mostra a harmonia perfeita na descrição geral. A fábrica do seu muro era de jaspe. Ora, jaspe é uma pedra preciosa de amarelo. Compreendemos que este seja o material do principal corpo do muro, construído sobre os 12 fundamentos a seguir descritos. Não esqueçamos que este muro, de jaspe, era como cristal resplandecente. Versículo 11. Revelando todas as glórias do seu interior. Meus amigos, meus irmãos, quando André Luiz mandou seu primeiro livro lá de cima, pela psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier, muita gente não acreditou. Achou que aquilo era materialidade pura. Que aquilo tudo era tão material quanto o que vemos aqui embaixo na Terra. E, entretanto, tudo o que ele descreveu é puramente a verdade. André Luiz não inventou nada. Ele apenas descreveu o que viu por lá. Diante disto, torna-se fácil entender o literalismo desta Jerusalém celestial, o primeiro estágio da nossa emancipação da carne. A evolução não se processa por saltos. A natureza não dá pulos. Isto é da sabedoria antiga. Nossa evolução é lenta, mas começa assim. Do mineral, para o vegetal, para o animal, para o hominal, e segue em rumo ao angelical e ao arcangelical, ao crístico, até se integrar no próprio Deus. Que a paz de Deus esteja com todos agora e sempre. E viva Jesus!